Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, o céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando a vagar nas matas e florestas, o passaredo alegre ouço a cantar, cruzando os montes, vales e florestas, e em seu nome venho glorificar. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Coisa linda, estimado. Já vamos falar disso, dessas músicas, letras maravilhosas que a Arlete, a estimada irmã do Baby, e o Baby, muitas coisas eles compuseram juntos, né? Cantaram juntos e tal. Mas eu sou obrigado aqui, Baby, nós não podemos esquecer aqui do nosso Posto Brasília. Posto Brasília, na nossa BR-470, que é tão afamada pela demora da obra e pelo que causa de acidentes essa rodovia aí, que infelizmente é lá dos anos 70 e só fica muito no blá blá. Mas o Posto Brasília está aí fazendo um grande trabalho, atendendo o transporte, as pessoas que viajam, que vão, enfim, que trabalham no dia a dia na 470. Douglas Eck e sua família, equipe de funcionários, e no bairro Canoas, o bairro Cidade, vamos dizer assim, também tem aquela unidade fantástica que o filho Dan administra ali, junto com gerentes, com outras pessoas, e o Baby conhece muito bem esse trabalho, né, Baby? Isso, o Josias e o Dan são queridos, e eu quero, me permite 30 segundinhos, de ressaltar um acontecido lá no Posto Brasília, que um cachorrinho foi atropelado na frente e o Dan bancou todo o tratamento do cachorrinho. Isso, exatamente. Bancou todo o tratamento do cachorrinho e ele mora lá. Ele é patrimônio do posto. Patrimônio do posto. É, o cachorrinho, o nome dele é Orelha. Ele perdeu um olho, quebrou as patas. Então, enfim, mas assim, o gesto deles para mim foi muito humano. E tá lá o cachorrinho. Quem chega lá pode ver que o cachorrinho tá ali. Então, o pessoal do Posto Brasília, de parabéns mesmo por cuidar do animalzinho, né? Sabia que o Dan é DJ, né? Agora, exato, fazer esse trabalho de DJ. Agora, pouco menos que o Douglas botou ele administrar junto, é da família, né? Justo. Mas é isso, é DJ. Disso, evidentemente, o atendimento lá é fantástico. Faz um trabalho bonito, lindo como DJ. Diz que é um apaixonado. É. Mas enfim, e o Fotobolinha? Podemos esquecer. Que é aquelas fotografias maravilhosas, histórias, emoções. E o Adolar, né? Sim. Do Fotobolinha. Está convidado aí para ver, diz que tem fotos históricas de Rio Sul da região que nunca ninguém viu. Exato. E nós temos que mostrar essas fotografias. Vamos ver se na frente a gente consegue trabalhar isso. E também não podemos esquecer da dona Célia, que faz essas maravilhas, do qual o senhor está vestindo hoje, né? O colete. Que há quem diga que é um pano de mesa que vira uma roupa bonita desse tipo, né? A Célia estimada, e você vai lá para fazer outro colete, isso, né? Exatamente. E também as estimadas da Casa do Povo que vende o tecido para a gente fazer esse panaço. Estimada, e esses discos que você trouxe um monte de discos. Eu vi aqui Canções que Acalentam a Alma, que é um trabalho que você me dizia no intervalo, muito voluntário, vocês bancaram tudo, não vendem, isso é para dar de presente. Isso. Me conta um pouquinho se as músicas aí, composições da Maria de você e do Baby. Então, eu trouxe uns aqui para você, né, para você distribuir, inclusive, né? Estão aqui, estou te entregando. Segura um pouquinho que dá um close aqui só para... Olha aqui, ó, isso aqui, conta um pouquinho desse trabalho. Então, esse é um trabalho meu e do meu irmão, né, do Baby, que
Fazem 2 anos que a gente começou. Eu tenho umas composições nesse CD, tenho 3 músicas minhas, né? Tem do meu filho, também do Jobs, que tem uma música dele, e tem várias do Baby, né? E é um trabalho que a gente fez, inclusive, para arrecadar fundos, que eu fiz assim, eu arquei com as despesas, ele entrou com o trabalho dele, né, de voz, arranjos, o estúdio dele, e aí o que eu fiz? Eu fiz esse CD, dentro desse CD tem uma música que conta a história do Júlio de Carvalho, que é aquele médium. Que já esteve em Rio do Sul? Isso, Nós temos umas fotos depois nós temos foto do Júlio. Então, o Júlio é aquele jovem, né, o médium espírita, muito jovem, né, que hoje ele é psicografa tipo Chico Xavier, né? Ele não pega dados nenhum, recebe as psicografias, inclusive com riqueza de detalhes. Ele esteve em Rio do Sul já 3 vezes, eu já o trouxe para cá. Aqui tem a foto dele, tá ali, né? Tá ali a foto. Essa aí, Esse né? é o Júlio, é. Essa foto foi feita lá em Pratinha, lá onde ele mora, né? Minas Gerais, que é perto de Uberaba, ali. Ali é você com ele, né? Ali sou eu com o Júlio, é. Lá é muito frio, sabe? Ele é um jovem, né? Ele tem 34 anos, o Júlio. E assim, a mediunidade dele, assim, começou desde os 4 anos de idade, que ele comentava com a mãe que ele via a madrinha dele que já tinha desencarnado. Vinha conversar com ele. E ela contava coisas para ele. E a mãe dele ficava meio que abismada, né? O que está acontecendo com esse rapaz? Achava que ele estava ficando louco, zoavam dele no colégio, foi bem complicado, era remédio forte para problemas mentais e tal. Aí ele começou a psicografar, receber mensagens e começou a desenvolver a mediunidade dele dessa forma. Então, quando eu o conheci, lá em Pratinha, foi numa das minhas excursões, que eu organizo excursões para o Triângulo Mineiro, né? Eu vi o Júlio embaixo de uma árvore pregando, parecia Jesus falando para o povo, assim, sabe? Muito linda aquela cena, embaixo das árvores. E o sonho do Júlio era construir um espaço, que é o Instituto Espírita do Amor, que hoje se encontra lá. Esse espaço é gigantesco, mas eles tiveram o auxílio, né, de doação de um senhor, que é de Uberlândia. Ele injetou muita grana lá, ele injetou na época uns 5 milhões, porque ele recebeu, ele ficou muito grato pelo Júlio, que ele recebeu várias cartas psicografadas do filho, que tinha desencarnado por um tumor no cérebro. E daí essas cartas davam muito consolo para a família, para a esposa, para o irmão, né? Ele ficou muito grato, porque ele é uma pessoa muito abonada lá. Aí ele ajudou a fazer o... Ele injetou essa grana toda no Instituto Espírita do Amor, que existe hoje lá em Pratinha, Ibiá, é a localização lá. Então a estrutura está totalmente montada, eles têm espaço para... eles podem acolher 250 pessoas para dormir. Eles dão toda a alimentação para a gente, café da manhã, almoço, janta de graça. Ele acolhe moradores de rua, agora ele tem um grupo de moradores de rua. Ele acolhe gestantes, dá curso. Hoje ele tem lá um consultório odontológico, tem um consultório pediátrico, tem a padaria. Então tá começando, isso vai bem recente, faz o quê? 5 anos que o Júlio começou lá. Ele esteve em Rio do Sul quantas vezes? Já veio a Rio do Sul, acho que 3 a 4 vezes. 3 a 4 vezes no Rio do Sul, né? Inclusive, eu estou indo agora com essa viagem, né? Estou organizando uma viagem agora saindo dia 27 de junho. Estou indo com uma caravana, né? Então, quem tem interesse está indo com a gente ainda, a gente tem vagas ainda, né? E a gente vai, um dos nosso roteiro é ir até o médium Júlio de Carvalho. Tá, isso é na cidade, é em Minas, mas é em Ibiá. É perto de Uberaba, Pratinha, isso? pertinho de Araxá. De Araxá. Que fica porque próximo. Uberaba é o grande centro do Brasil do espiritismo, é isso? Isso. É considerada hoje, né? É uma das cidades que tem mais centros espíritas na mesma localidade. Isso mais centros quer dizer que 10, 15, 20? Não, 230 centros na espíritas cidade de Uberaba? na cidade. De centros espíritas? Centros espíritas. Por que propagou tudo isso? Pela vida... O Chico nasceu, Chico Xavier? Chico nasceu em Pedro Leopoldo, mas a vida dele toda foi praticamente em Uberaba. Então, a vida dele, ele desencarnou ali em Uberaba, então a vida dele foi ali em Uberaba. Então, difundiu muito a doutrina espírita naquele canto, né? Então, como eu estava falando do CD, né, para terminar, eu fiz a música do Júlio, da história da vida dele, que está aqui, né? Tá aqui, então, ó. Aí Nosso amigo Júlio, Arleto Felizardo, Paludo você na época Paludo e a Luiz, o Baby Felizardo. Isso, daí eu fiz a letra, né? E essa letra, daí conta toda a história do Júlio, né? Eu fiz esse CD para doar para o Júlio, na real. Então eu doei 2.000 unidades, eu doei para o Júlio, para o Instituto Espírita do Amor, para arrecadar fundos, tá? Para o Instituto, uma forma de ajudar ele também. Sim. Né? E daí a gente incorporou músicas nossas aqui, tem uma homenagem para minha mãe, para nossa mãe, né? Que depois vão cantar, então, que né? o Baby depois vai cantar, né, Baby? A próxima música. A próxima é para a mãe foi uma de vocês, homenagem, Dona Maria. É uma letra que eu fiz para minha mãe, né? A Luísa colocou os arranjos. Foi uma homenagem que a gente fez para ela, que a nossa mãe foi uma mulher muito marcante, muito presente na nossa vida. Que bom. Vamos mandar?
Vamos mandar que nós temos aqui a sua biblioteca e temos fotografias para ver. Mas eu sou obrigado a voltar aqui naquilo que eu anunciei que nós vimos no segundo bloco. Doutrina espírita. Então, a doutrina espírita entrou na minha vida fazem 24 anos. Né? Quando eu ainda morava em Lages, né? Devido ao desencarne de uma amiga minha muito amada, a Jane, eu busquei a doutrina espírita. Porque tem uma frase da doutrina que todo mundo fala, ou tu entra na doutrina por amor ou pela dor, né? As pessoas buscam, né, a doutrina espírita, né? Eles falam isso, né? E eu fui em busca de conhecimento, porque eu perdi, né? Teve o desencarne da Jane, eu fui em busca de buscar e procurar o que era o mundo espiritual e fui... Você foi buscar conhecimento sobre isso? Isso, eu queria saber mais, né? Sempre, né? Nasci na Igreja Católica, né? Mas aí me identifiquei com a doutrina espírita. Tanto que você é religião espírita, né? Sim, eu me identifiquei com a doutrina espírita, né? E fui buscar, fui indo, daí eu acabei estudando, meu filho também foi entrando, fizeram a evangelização infantil, né? O meu mais novo e tal, foi indo. E daí eu acabei, assim, na minha trajetória que eu vim de Lages, ajudei a montar um grupo em Otacílio Costa, que é o Centro Espírita Filhos da Luz, né? Ajudei a montar esse grupo lá. Vim para Pouso Redondo, ajudei a montar o grupo de Pouso Redondo, que é a Casa de Amor e Caridade Chico Xavier. E daí a gente agora montou um grupo em Londres, que fazem 3 anos que está ali. Que é Chico Xavier, em Londres, que é a Fraternidade Espírita Chico Xavier. Nós temos lá o grupo que nós temos as palestras todo domingo às 19 horas, né? Aí em seguida temos o passe, são sempre palestrantes ótimos, com duração de 40 minutos mais ou menos. Todo domingo vocês estão lá? Às 19 horas, que fica ali no casarão, bem na esquina ao lado da Sociedade Lontrense, que é uma casa onde o seu Bento Loff nos cede gentilmente, né? Eu quero até agradecer aqui, né? O seu Bento Loff, que sempre nos cedeu esse espaço gratuitamente, né? Para que nós possamos fazer nossas reuniões lá. Do lado da sociedade? No lado. Uma casa bem antiga? É uma casa antiga, bem de esquina ali. De casa cinza? Isso, um casarão de 2 pisos ali. De 2 pisos, eu sei ali. quem é. É a casa ali na parte de trás, ali está a Fraternidade Espírita Chico Xavier. Na terça-feira temos o estudo do ESD, que a gente chama, né? Vocês recebem pessoas lá? O estudo na terça com as pessoas já que fazem parte da casa, né? E daí, no domingo, tem as palestras e os passes que a gente recebe as pessoas, o público em geral, né? Não precisa marcar nada, pode ir. Não, é só ir. Só ir lá, que tem sempre palestra todos os domingos às 19 horas. Um trabalho bonito, hein? Ô, estimada, e veja aqui, Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Então, eu vou falar um pouquinho sobre Allan Kardec, segura um pouquinho que o pode dar um close no livro, na capa do livro. Isso, segura aí. Aí, pode ir falando. Segura um pouquinho mais que ele dá até ele... Esse é um dos primeiros livros, né, da codificação que Allan Kardec codificou, né? Allan Kardec, quem que é Allan Kardec? Allan Kardec é um pseudônimo, né, que ele usou, né, para que ele, na verdade, Allan Kardec, o nome dele verdadeiro é Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele é um francês, um grande pesquisador, cientista, muito inteligente, era muito cético, né, em relação a religiões. Teve uma grande esposa, companheira dele, que o ajudou muito nesse processo, sabe, da evolução ali da doutrina espírita. E ele era muito assim, ele vivia muito com os pensadores da época, e então ele era muito cético em relação a esses fenômenos. Só que ele sabia que naquele tempo ali, em 1940, na França, existiam uns grupos de homens que eram assim considerados da alta sociedade de Paris, os intelectuais da época. E como ele admirava os intelectuais, ele pensou assim, bom, se os intelectuais estão nesse grupo, não deve ser uma coisa tão ruim, né? Então ele aceitou o convite e foi numa dessas sessões mediúnicas, que a gente chama, né? Que eles chamavam na época de mesas girantes. O que são as mesas girantes? Era uma mesa que, devido à mediunidade das irmãs Fox, né, na época, são 2 meninas, os espíritos se comunicavam com as pessoas na mesa através de batidas. Né? Então ele começou a observar aquilo, foi nos encontros, e numa dessas reuniões ele recebeu um recado desses espíritos, pedindo para que ele olhasse aquela compilação de estudos que esse pessoal estava fazendo há 5 anos já, que ele olhasse com carinho e que ele começasse a escrever sobre a doutrina espírita. Então, a esposa dele sempre muito amparando e incentivando, né? Ele pegou esse material, eram 50 cadernos escritos, levou para sua casa. Inclusive, todo esse processo, essa história, está num filme que foi recentemente lançado agora, dia 16 de maio. É um filme brasileiro, foi muito bem feito esse filme, eu assisti ele em Florianópolis. É um filme
que conta toda a trajetória de Kardec, né? Foi filmado totalmente na França. Então, eles foram muito felizes nas escolhas assim, dos personagens, da conduta do filme, da direção. E ali ele conta todo, relata todo assim como é que foi a história dele. E ele pegou todos aqueles cadernos, foi ler, né? E foi estudando. Mas ele era muito ainda cético, ele não acreditava muito naquilo, né? Mas ele foi perguntando para cá, perguntava para os espíritos, perguntava aqui, em mesas mediúnicas, e ali foi que ele compilou o Livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas, de 1019 perguntas e respostas, né? E aqui traz todo o cabedal da doutrina espírita. O que tu quiser saber sobre a doutrina espírita, tem nesse livro aqui. Tá nesse livro? Tudo aqui. Perguntas e respostas são aqui. Para nós encerrar isso ali, que nós temos que ir a fotografia, senão não vai dar Sim. tempo nesse bloco. E aqui ele também escreve aqui, ó, Allan Kardec, contendo o roteiro para o Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, fotografias. Sim, é um dos livros da codificação de Kardec, né? Pode segurar aqui um pouquinho, segura isso ali que o pai já dá um... Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é mais segura bem fixo. Isso, é mais um livro da codificação de Kardec, além do livro dos médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese, são 5 livros da codificação espírita. Tá? Então, esse aqui fala mais sobre as histórias de Jesus, é um livro que a gente usa muito para fazer o Evangelho no Lar, que é um livro que você pega aleatoriamente, você abre e faz sua leitura, que a sensação que dá, que aquela leitura que tu abriu para aquele dia, é o que tu tinha que ler aquele dia. Você tinha que ler naquele dia. Aquele dia. Parece que estava encaixado para aquele dia, Isso, encaixa para aquele dia. É. Você recomenda muito, então, livros de Allan Kardec? Recomendo, sim, com certeza. Deixa eu atropelar com verdade. Esse aí, de perguntas e respostas, é muito interessante porque ele, até onde eu sei, né, me corrija se eu estiver errado, até onde eu sei, assim, ele tem os porquês. Por que a gente passa por alguma enfermidade? Por que a gente gosta de certas pessoas e não de outras? Isso. Por que você casou com a sua esposa e não com aquela outra namoradinha que você teve? Por que teu filho você teve tem problema, teu filho assim? É. Então são várias perguntas e respostas bem... Está dentro desse livro? Eu acho que é isso, né? É isso aqui? Isso. Inclusive, esse livro eu trouxe para te dar, esse aqui é teu, tá? É um meu? presente meu. Muito obrigado. Tá, vou te entregar, já é depois seu. você vai autografar. Vou fazer no uma final, dedicatória para você. Vamos fazer um autógrafo aqui no final. Gostei desse colo. Vamos uma fotografia, porque esse bloco está passando muito rápido. Sim. Tá ali, ó. Opa! Essa é uma história muito linda que aconteceu numa das minhas viagens. O que é aquela cachorrinha? É um cachorrinho na mamadeira? Essa cachorra eu encontrei dentro de um túmulo quebrado. Nós estávamos indo para o túmulo do Chico Xavier, que é aquele túmulo que aparece na foto embaixo. Embaixo é o túmulo do Chico Xavier, em Uberaba. Em Uberaba? Isso. Você achou essa cachorrinha lá? Isso. Essa cachorra, eu estava indo para o túmulo lá, para visitar com o grupo, e ela estava caída dentro de um túmulo quebrado, eu escutei o choro dela e trouxe para mim. Hoje a boneca cuida da minha casa. Que é aquela grandona lá? Que é aquela grandona lá. Eu coloquei o nome dela de boneca, porque o nome da cachorra de Chico era boneca. Então foi uma homenagem a Chico Xavier, né? Chico Xavier foi um grande divulgador da doutrina espírita. Então a gente é muito grata a Chico Xavier, né? O Chico escreveu mais de 452 livros, né? Ele sempre dizia que para ele os livros não eram deles. Tudo que ele ganhava em rendimento daqueles livros... Aqui tem um livro, segura aqui. Ele doava. Segura aí, né? Para já dar um close no Chico Xavier. Esse aqui é um livro que fala sobre a vida de Chico Xavier, na real, né? O homem que falava com os espíritos. Esse aqui é um dos livros de Chico, da psicografia de Chico, né? Que fala sobre... Dá tempo de dar isso ali. Que fala sobre os jovens no além. Então, esse aqui é um dos 451 livros que ele escreveu. Na verdade, ele psicografou. Então, ele sempre dizia que os livros não eram deles, que eram dos espíritos. Ele não queria nada que viesse de dinheiro para ele, nada. Tudo ele doava para a caridade. Chico foi uma pessoa muito boa. Chico foi o cara. Foi o cara. Chico Xavier foi o cara. Foi o cara. Olha, ele escreveu esses 451 livros, ele psicografou mais de 10 mil cartas, tá? E tudo ele doava para a caridade. Nunca cobrou nada de ninguém. Eu conheço a história dele porque eu faço as excursões para Minas. E a gente vai muito no Museu do Chico Xavier, onde o filho dele hoje, o Higino, cuida, né? Ele faz o trabalho de cuidado lá da casa onde o Chico desencarnou, que foi lá em Uberaba, né? Inclusive, Chico desencarnou com 92 anos de idade, né? E ele sempre pedia para Jesus nas orações, isso as pessoas nos falam, nos relatam. O filho dele relatou isso para a gente numa história lá, dizendo que Chico sempre falava que queria desencarnar num dia que o Brasil estivesse muito feliz, que não percebessem que ele tivesse desencarnado. E justo no dia 30 de junho de 2002, que foi o dia que o Brasil ganhou a Copa, Chico Xavier desencarnou. Desencarnou? Foi nesse dia. Ô, estimada, você vai quantas vezes por ano a Minas Gerais, então? Então, eu organizo... Porque eu vejo que você está sempre viajando e normalmente para Minas. Então, essa excursão eu organizo sempre 2 vezes por ano.
É uma agora em junho, né, início de julho, e sempre uma em dezembro. Né? Então, o nosso roteiro é bem rico, a gente faz os caminhos de Chico Xavier, que eu falo, né? A gente começa lá por Pedro Leopoldo, que é a cidade onde Chico nasceu, né? A gente visita a Fazenda Modelo, onde Chico viveu, trabalhou naquele espaço lá. A gente vai no museu onde ele morava, o Centro Espírita onde ele fundou. A gente faz um trabalho junto com uma das mães do filme As Mães de Chico Xavier, a Célia Diniz. Ela nos recebe, ela dá palestra para o nosso grupo e ela fez parte do filme, né? Junto com o Chico lá na época, né? Do filme As Mães de Chico Xavier, que um dos filhos dela foi das crianças que desencarnou, né, na história do filme lá. Na história do filme. E daí a gente vai a Araxá, Sacramento, Uberaba, faz todo aquele roteiro dentro da viagem. A viagem não é, o importante é ir lá e voltar com a energia diferenciada, Isso. Né? A energia, sabe, Neri, é impressionante. A gente que vai e volta é muito forte. Os lugares que tu entra, os centros espíritas são assim, uma humildade, assim, sabe, uma energia fantástica. Tu entra, tu dentro daqueles locais, tu volta de lá totalmente diferente, sabe? As pessoas que voltam de lá, elas voltam transformadas. Transtornadas, né? Transformadas, é incrível, assim, sabe? Estimado, nós vamos ao nosso intervalo, nós Sim. somos obrigados a ir, porque o programa estamos indo para o último bloco do programa e nós somos obrigados agora a ouvir, baby, aquela... Minha mãe, tua mãe, é isso? Que vocês fizeram para Dona Marina? Fizemos para a mãe, essa é a música da mãe. Então vamos lá, baby, estimado. Letra da Black Frisar, né? Eu só musiquei. Mãe, que saudades, mãezinha, aqui dentro do meu peito aperta. Mãe, que saudades, mãezinha, sempre tinhas uma palavra certa. Mãe, seus conselhos são sábios, de uma mulher sempre à frente do seu tempo. Oh, um coração tão grande, disposto a lhe ajudar, nos ensinou o que é o amor e o pão compartilhar. Mãe, que saudades, mãezinha, formou nossa família nos princípios do amor. Mãe, que saudades, mãezinha, sentimos sua falta e o seu calor. Mãe, foram momentos felizes que vivemos juntos aqui neste plano. Com um coração tão grande, disposto a lhe ajudar, nos ensinou o que é o amor e o pão compartilhar.